que rolou na primeira semana de 2024. Essa que foi a pior semana do ano e também a melhor. Brincadeiras à parte, foi a pior semana do Ibov desde outubro. Sim, a gente teve forte alta em novembro, forte alta em dezembro e começamos aí o mês com queda no Ibov. Essa primeira semana, devido a vários fatores que eu vou explicar na sequência aqui, trouxeram então a pior semana desde outubro. Eu sou Mário Vilas Boas, sou analista CNPI e procuro descomplicar o mercado, trazer para você de forma simples, direta e sem linguajar difícil para você entender tudo o que acontece. Então já aproveita, já dá o joinha aí no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque quase todo dia tem vídeo com conteúdo fácil, prático e direto para você sobre renda variável. Como eu falei, essa foi a pior semana que a gente teve aí desde outubro, uma semana que começa, um ano que começa com bastante questionamentos, bastante dúvidas sobre como que o mercado vai reagir, sobre o que irá acontecer nos próximos momentos e principalmente com a realização de lucros por parte dos investidores. Chega uma hora que depois de tantos ganhos, eles querem colocar uma grana no bolso, diminuir seu risco, esperar um novo momento para continuar comprando. Temos muita especulação no mercado, principalmente quando a gente olha os números. A gente vê que o Ibov fechou 1,61% negativo na semana, Dow Jones menos 0,59% e Nasdaq menos 3,59%. Tudo isso vem na esteira da redução das expectativas do Fed. Isso aconteceu ao longo da semana. A gente começou segunda-feira, era feriado. Terça-feira o mercado aguardando o que iria acontecer na quarta, que foi quando saiu a ata do Fed, a ata onde eles tentaram reduzir todo o impacto que foi causado pela fala do Powell. O Powell disse alguma coisa e o mercado entendeu outra. Normalmente é assim, tá? O mercado ele pega algum ponto e utiliza isso para poder especular. O Powell quis dizer que não deve-se ainda afirmar que terá cortes de juros em março. O mercado estava precificando esses cortes fortes de juros em março e não é o que deve acontecer. A força maior está para que comece os cortes em maio e que seriam poucos cortes. O mercado precifica o dobro do esperado. Ou seja, o mercado está sempre querendo trazer motivos para incentivar você, eu e outros investidores a comprar, a subir o preço das ações para que tenha cada vez mais lucro. Depois da ata do Fed, a gente viveu a expectativa do payroll, que saiu na sexta-feira. Payroll que trouxe mais empregos sendo criados do que o normal. Isso impactou diretamente, como eu vou deixar aqui para vocês verem, o gráfico de expectativas sobre o que iria acontecer. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês aqui, só para vocês olharem. Então nesse primeiro quadro aqui, a gente tem a perspectiva do mercado para 31 de janeiro, que é a próxima reunião do Fed. Aqui a gente vê que pouquíssimas pessoas lá na CME acreditam já no início de corte, indo para 5 a 5,25, lembrando que lá fora é uma variação, não é um número fixo igual aqui no Brasil, só que a grande maioria, 93,8%, entre 5,25 e 5,50. Quando a gente olha o próximo, o de 20 de março, aí sim a gente vê que está com 62% das pessoas ali acreditando num corte de 0,25, 33% acreditando num corte na manutenção. O detalhe nem é tanto esse. O detalhe é que quando a gente vai olhar aqui esse outro gráfico, a gente vê que a gente tinha, agora está com 62,3%, ontem 64% e há uma semana atrás estava 73%. Ou seja, tinha uma expectativa muito maior de um corte que está diminuindo. Esse número deve continuar sendo alterado aí para os próximos períodos, tá? Outro fato também muito interessante que chamou muita atenção. A revisão do payroll dos últimos
os últimos 3, 4 meses, nos últimos 3 meses, trouxeram os dados corrigidos muito para baixo. Foram criados muito menos empregos do que quando saiu. Dados econômicos têm disso. A gente tem que olhar abaixo da superfície. O que aconteceu? Quais são os detalhes? Então a gente teve revisão dos dados anteriores que trouxeram uma realidade muito diferente da que foi especulada, né, pelos investidores. Isso dá força para que se acredite na necessidade de um corte mais cedo. Outro fato, quando se olha os empregos criados, a gente vê que o governo está contratando muito, está chegando ali a 40%, como eu vou deixar também aqui, né? Inclusive recomendo que vocês sigam o Tony. Ele mostra pra gente que os empregos estão sendo criados mais no setor público. Os Estados Unidos está chegando a 40% do PIB para poder pagar servidores, número parecido com o do final da Segunda Guerra. Ou seja, o Biden está gastando para contratar, para melhorar as taxas de emprego, enquanto a iniciativa privada não está conseguindo empregar. E isso também deixa aí no ar a dúvida de como está realmente a economia americana. Quando seria o início dos cortes? Mais dúvida na cabeça do investidor, mais momento para o especulador se aproveitar. Na próxima semana teremos aí na quinta-feira dados de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e na sexta-feira inflação ao produtor lá. Esses dados vão sempre compondo as especulações, as expectativas de como que virá a taxa de juros. Vimos já que para janeiro provavelmente não terá nada muito forte não, mas para março é onde é o ponto-chave da especulação. 2024 vai ser um ano onde os governos devem começar a sofrer mais com a recessão. A gente está vendo aí as economias cada vez mais fracas, taxas de juros altas, desestimulando o consumo. Então 2024 é a hora do chamado pouso suave ou não. 2024 vai ser quando realmente entenderemos todo o impacto lá de 2020, o que isso causou nas economias e como que isso vai se desdobrar. Aqui no Brasil teremos todo esse problema do fiscal que tem que ser resolvido. A conta que o governo fez foi em cima de uma arrecadação. E a arrecadação é difícil de você mensurar, porque se você tem uma redução de consumo, uma redução de produção, muito provavelmente você não vai conseguir manter a arrecadação esperada. E com isso, pode ser que o governo tenha que criar novas artimanhas, ou seja, novos impostos para mim e para você pagar, para poder segurar, né, para poder conter aí esse déficit que deve acontecer. Uma vez que o governo não corta gastos, ele só aumenta gastos e quer aumentar a arrecadação. Vamos ficar de olho, tem muita coisa para se desdobrar. Brasil está se despontando como uma boa opção de investimento e isso deve favorecer sim nossas bolsas. Com a Selic menor, renda variável fica mais interessante, mas isso é assunto para outro vídeo que eu devo fazer aí ao longo da semana. Então acompanhe a gente aí no dia a dia, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você vai saber toda vez que um vídeo novo sair aqui no ar, toda vez que um vídeo novo for publicado, você vai saber em primeira mão, vai poder assistir, vai poder internalizar e buscar os bons investimentos em renda variável para ter aquele rendimento que você merece, hein?